o tema da mensagem é detalhes. Pastor, o que significa essa palavra? Etimologicamente é detalhar. Talhar vem de talhadeira. Para que serve a talhadeira, pastor? Para cortar aquilo que está sobrando, para dar modelo, aquilo que o artista quer fazer. Então detalhes é quando Deus tira da nossa vida algumas coisas que estão impedindo o nosso crescimento ou que estão sobrando. Então, irmão, não escapa a ninguém, todo mundo vai passar pelo detalhe de Deus, todo mundo vai passar pela talhadeira de Deus. Jesus falou isso em João capítulo 12, capítulo 15, versículo 2, ele disse: olha, toda vara que está em mim e não dá fruto, o meu Pai corta. Então eu estou bem, pastor, porque eu estou dando fruto. Aí o Pai poda. Então não tem como escapar, irmão, da talhadeira de Deus, do detalhe de Deus. Deus vai arrancar da nossa vida tudo aquilo que está sem fruto, impedindo a nossa frutificação, mas também vai arrancar da nossa vida aquilo que está atrapalhando a nossa frutificação, aquilo que está sobrando, aquilo que não tem necessidade, aquilo que está distraindo. Eu quero falar contigo a respeito de Ana, mulher de Eucana. Se eu tivesse uma mulher com nome rimando com o meu, eu ia fazer uma dupla de dois, para a gente cantar, Danilo e Danojo. Não, vamos lá. Então Ana queria receber o milagre. Qual milagre, pastor? Quem sabe? Quem está comigo? Qual milagre? Engravidar, gerar filho, gestação. Só que ela estava estéril. Diga comigo, ela estava. Ela não era. Às vezes o diabo quer convencer você que você é aquilo que você só está. E Deus também queria que Ana realizasse seu sonho, irmãos, porque nós servimos um Deus que a Bíblia diz que supre o desejo do coração do justo. Deus também queria, e seria muito fácil para Deus fazer isso. Ele poderia fazer isso de forma muito rápida e simples, mas Ele nunca faz. Não comigo, e acredito que com você também não. Ele nunca faz da maneira rapidinho, da maneira simplesinha. Deus não simplifica muito não. Ele deixa o Lázaro morrer primeiro, para depois ressuscitar. Ele gosta de primeiro complicar, para depois descomplicar, para depois te explicar, para você adorar. Então Deus deu uma aparente complicadinha para que Ana realizasse o seu sonho, e é sobre isso que eu vou estar falando. Dobre a sua atenção aqui, porque o Deus de detalhes é um Deus que age nos pormenores da nossa vida. É um Deus que não faz tudo o que a gente quer, no tempo que a gente quer, do jeito que a gente quer. É um Deus que arranca da nossa vida algumas coisas que nós choramos quando sai e depois comemoramos por ter saído, celebramos por não ter voltado. Então, se você não está entendendo os detalhes de Deus, eu vou tentar assim, na minha limitação humana, a tentar fazer você entender à luz da dissertação desse texto que está em 1 Samuel, capítulo de número 1 e versículo 1 a 6. A história começa aqui no versículo 1 e vai até o capítulo 2, mas eu vou estar lendo até o versículo 6 para dar tempo de eu dissertar. Se eu não conseguir terminar a mensagem, eu termino numa outra oportunidade. Então, na versão NVT diz assim: havia um homem chamado Eucana que vivia em Ramá, na região de Zuf, na região montanhosa de Efraim. Era filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, da tribo de Efraim. Eucana tinha 2 esposas. Quando que a cultura da época permitia 2 esposas? Quando a primeira não podia gerar, não podia deixar descendência. Então, aí o marido contraía uma segunda. A primeira era para relação, a segunda era só para procriação, só para perpetuação da espécie. Então, com uma ele se relacionava por amor, e a outra ele se relacionava para cumprir o propósito geracional, só por isso. A primeira se chamava Ana, que no hebraico quer dizer cheia da graça, e a segunda Penina. Penina tinha filhos, Ana porém não os tinha.
todos os anos, versículo 3 diz: todos os anos Eucana subia de sua cidade, que era Ramá, até Siló, para adorar o Senhor dos exércitos e oferecer sacrifícios a ele. Só para você ter só para você prestar atenção no detalhe, irmão, que o detalhe de Deus, dá só uma machadinha no teclado aqui para mim, por favor, Dani. Só para você ter uma ideia, todo detalhe de Deus envolve um percurso, envolve um local de saída e um local de chegada, um percurso. Nesse caso aqui, irmão, de Ramá até Siló, eram quase 50 quilômetros. Então, querido, só para você entender, se Deus tem falado ao seu coração que vai te abençoar, e eu creio, que vai te usar, e eu creio, Ele não dá detalhes do percurso. Existe um percurso que você vai percorrer, existe um processo. Então, nesse tempo, os sacerdotes do Senhor, que eram Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. Versículo 4: quando Eucana apresentava seu sacrifício, dava porções de carne à sua esposa Penina e a cada um dos filhos e filhas dela, subtentes que eram 10. E a Ana, porém, dava uma porção especial, porque a amava, apesar de o Senhor não lhe ter dado filhos. A sua rival a provocava e zombava dela, porquanto o Senhor não lhe tinha dado filhos. Estenda sua mão para cá. Libera uma palavra de oração para a minha vida. Depois a Duda vai estar ministrando um louvor ao nosso coração, parte do louvor. Fecha os seus olhos e de coração peça para Deus me usar para a sua vida. Que essa palavra fale ao seu coração como já falou ao meu, e que você seja ministrado pelo Espírito Santo, não por um pregador, mas por um consolador, por um intercessor. O Espírito Santo está torcendo, intercedendo por você. Pai, eu quero receber estas orações, e eu creio que através dessas orações o céu vai continuar aberto, e os corações também estarão abertos para absorverem a ministração no Espírito. Pai, derrama sobre nós nesta noite uma graça que vá além da teologia. Derrama sobre nós, Senhor, uma unção que despedace todos os jugos, em nome de Jesus. Pai, nós não estamos numa reunião, Senhor, de entretenimento, mas numa reunião de alinhamento. Fala conosco, ministra, Senhor, ministra aos nossos corações, Pai, no nome de Jesus, amém. Ó Santo Deus, fico maravilhado, Tu és muito mais do que eu posso expressar. Você pode levantar as suas mãos para adorar? Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu posso expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Deus, na verdade, Ele não só sabe nos maravilhar, como Ele também sabe nos esmagar, né, irmãos? Ele sabe como nos aquilatar, nos burilar. Não é bulinar, é burilar mesmo. E o Deus de a primeira, nesse lance dos detalhes, a primeira pessoa que você vai ter que se acertar, a primeira pessoa que você vai ter que aprender a lidar, vai ter que entender, é o Deus dos detalhes. Quando você lê o capítulo 1 de 1 Samuel, que não é muito grande, você vê que por 22 vezes nesse capítulo, a Bíblia chama Deus de Senhor. Senhor é aquele que não apenas está no controle de tudo, mas também é aquele que faz do jeito dele, e é aquele que sabe o que é melhor para nós.
O Senhor é aquele que estabelece na nossa vida os detalhes, cada detalhe. Então deixa eu falar uma coisa para você: a sua vida não saiu do controle de Deus. Deus continua sendo o Senhor desta doença. Deus continua sendo o Senhor desta relação. Deus continua sendo o Senhor dos teus sonhos, dos teus projetos. Deus continua sendo o Senhor. E só entenderemos os detalhes do agir de Deus quando nos curvarmos diante do seu senhorio. Versículo 5 começa dizendo: o Senhor a tinha deixado estéril. Ana não nasceu estéril. Os estudiosos dizem que ela passou por um momento de esterilidade. Então, diga comigo assim: foi o Senhor. Foi o Senhor. O Senhor a tinha deixado estéril. E a primeira coisa que eu quero aplicar aqui, irmão: não culpe as pessoas por aquilo que você está enfrentando. Eu sei que tudo aquilo, os detalhes de Deus envolve terceirizar com pessoas. Os detalhes de Deus envolvem você se decepcionar com pessoas, você se relacionar com pessoas, você for traído, machucado, perseguido, rejeitado por pessoas. Mas Deus só está terceirizando com elas para humanizar a sua história, humanizar o seu processo. Então não culpe pessoas por aquilo que o Deus dos detalhes está fazendo em sua vida. O versículo 6 na NVI diz: e porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente. Então, pessoas usarão a tua provação como um gatilho para uma provocação. As pessoas vão se prevalecer dessa circunstância, desse momento de prova, para provocar você, para irritar você. E de novo, é Deus quem está terceirizando com essas pessoas para tratar você. É Deus que está usando essas pessoas para moldar você, para amolar você. A Bíblia diz que como o ferro afia o ferro, assim o ser humano, ele é moldado por outro ser humano. Os seres humanos vão usar a tua prova, porque eles não estão entendendo. Deus, quando terceirizou com eles para colocar na sua vida e preparar alguns detalhes, Deus não deu muita explicação para eles. Eles nem sabem que estão sendo usados por Deus. E às vezes a gente olha e pensa: ah, só pode ser o Satanás que está usando essa pessoa. Às vezes é Deus. Jó, no capítulo de número 4, versículo 8, os 4 amigos de Jó chegam para Jó e dizem: Jó, segundo o que a gente tem visto, aqueles que plantam a iniquidade colhem o que você está colhendo. Era Deus usando aqueles homens, muito especialmente o Elifaz, que usou essa palavra. No capítulo 10, versículo 4, Jó vai ter com Deus e pergunta: Senhor, tu vê como vê o homem? Tu tem olho de carne? E engraçado que Deus não responde nada para Jó, do capítulo 10 até o capítulo de número 28. Deus não responde nada para o Jó. Então, as pessoas usarão a tua aprovação como um gatilho para provocação. Esteja preparado para lidar com esse tipo de gente, com as peninas da sua vida que estão incluídas nos detalhes de Deus. Quem se desestabiliza, irmão, com a provocação, não está preparada para cumprir a sua missão. Quem se desestabiliza com uma provocação, com um debochezinho, com uma risadinha de canto, às vezes a pessoa nem fala, só faz assim, ó. Você já fica toda irritadinha, já dá uma ira profética, né? Você já fica bolando um plano: como que eu vou fazer igual a Moisés, olhar para um lado, olhar para o outro, se não tiver ninguém eu mato, enterro, e está tudo certo. Não, você está sendo filmado pelo céu, sorria. Sempre tem, irmão, um bicão que está lá, vendo tudo que você faz. Então, irmão, entenda, os detalhes de Deus envolvem Deus, e Deus não vai fazer vista grossa, e Deus não vai facilitar para você. Deus não vai facilitar para você. Deus não vai se dobrar aos teus beicinhos. Deus não vai se dobrar. Amém? Número 2, o detalhe do porém. Irmão, Deus tem sonho com você. Não, aqui não tem não, eles não creem. Vou tentar aqui. Deus tem sonho com você. Vou dar uma chance. Deus tem sonho com você e com todos nós. Mas existe os
Existem os poréns de Deus. Os poréns de Deus nos levam ao limite. Os poréns de Deus tiram de nós todos os nossos recursos, a nossa estabilidade, a nossa força. O porém de Deus nos leva ao nível mais alto de dependência total, dependência e morte, não é, pastor Éder? Eu presto atenção quando tu prega. Dependência, até porque tu copiou minha mensagem. Dependência e morte. Diga comigo, porém. Irmão, que legal se não houvesse os poréns, né? Fala para mim. Quando você lê a história de Naamã, segundo Reis, capítulo 5, a Bíblia diz que Naamã era um grande homem na presença do seu Senhor, um grande general. Por ele, Deus deu livramento aos sírios. Olha, irmão, o cara era ímpio e Deus usou ele. A Bíblia diz que o Naamã era grandão, porém leproso. Existe o porém de Deus na nossa história, no nosso sonho. Existe os poréns de Deus. E Deus usou aquela lepra, para quê? Para acessar o coração de Naamã. A lepra era uma doença incurável, e Deus tirou de Naamã todos os planos B, C, D, E, F, G, tirou o alfabeto inteiro, para que Naamã voltasse ao plano A de Deus, ao plano do alfa. Amém? Deus usa alguns poréns na nossa vida até para levar você para a oração. Eu dou risada aqui na casa de oração, irmão, porque quando o bicho está pegando, a pessoa vem todo dia. Eu até digo, irmão, vai almoçar com a sua esposa um dia. Não, pastor, agora eu vou ficar crentão. É porque o porém está pegando. Deus usa os poréns para nos levar para a oração. É por isso que Mateus capítulo 6, versículo 6, Jesus disse: tu, porém, quando orares. Ou seja, se Deus usou a lepra, se Deus usa o problema para acessar o nosso coração, Ele usa a oração como porém para você acessar o coração de Deus. Amém? Os poréns, qual era o porém de Ana? Está no versículo 2, porém Ana não tinha filhos. Então o detalhe de Deus sempre começa com o porém de algo que os outros têm, nós gostaríamos de ter, e seria fácil para Deus nos dar, mas Ele não deu. Ana não tinha filho. Diga para alguém do lado: você não vai ter tudo o que você quer, meu lindo. Isso é o detalhe de Deus. Ana queria ter, e a gente quer ter aquilo que os outros têm. Tenho certeza que se a Penina não tivesse, a Ana estaria de boa. Mas a Penina, irmão, parecendo, né, um coelho, todo ano gerando. Então, irmão, o seu porém envolve você querer ter aquilo que os outros têm, que Deus poderia te dar, mas você não tem. Mas todo mundo tem, você não é todo mundo. Mas eu queria ter, Deus, era tão fácil, né? Versículo de número 5. E Ana, porém, dava uma porção. A Ana, porém, o Eucana dava uma porção especial, porquanto ele a amava. Irmão, o porém de Deus envolve nós não termos o que a gente gostaria de ter, que os outros têm, que Deus poderia dar, mas a gente não tem. Mas o porém de Deus também envolve você ter aquilo que muitos gostariam de ter, mas não tem. Penina tinha filho, mas não tinha o amor de Eucana. Talvez você não tenha tudo que você gostaria de ter, mas você tem tudo aquilo que você precisa: o amor de Deus, o amor de Jesus Cristo. Aleluia! Porção dobrada, dava mais por Penina, por Ana, porque ele a amava. Olha o amor de Deus por você, irmão. Ele não deu um anjinho capenga de uma asa só para morrer no seu lugar. Ele não deu um filhinho bastardo lá, pega esse aí, não está fazendo nada aqui no céu, vai lá na terra morrer pelo Jean. Não, irmão, Ele deu o melhor que Ele tinha. Então você precisa olhar para esse porém. Pare, tire os olhos do porém que você não tem, e que você gostaria de ter, e que os outros têm, Deus poderia dar, mas você não tem. E coloque o seu porém naquilo que todo mundo gostaria de ter, mas Deus deu só para você. Eu não acredito que você não tem algo que muita gente queria ter, mas não tem. Talvez essa paz,
talvez essa resiliência, talvez essa vontade de vencer, esse amor que você sente de Deus por você, amém? Ser amado. Terceiro lugar, o detalhe da lembrança. O detalhe da lembrança. Quando a gente está na luta, quando a gente está na prova, a primeira coisa que a gente pensa: Deus se esqueceu de mim. Só pode. Deus está muito preocupado com a guerra lá no Israel. Deus está muito preocupado com a fome lá na África. Deus está muito preocupado com o hospital de câncer, a ponto de ter esquecido de mim. Tudo que o diabo quer é que você ache que Deus esqueceu de você. Deus não tem Alzheimer. Deus não tem amnésia, irmão. Então a Bíblia diz no versículo 10 que Ana orou, né? Versículo 10 diz que Ana orou. Agora o versículo 11. Ela orou dizendo para Deus: se de mim ti. Por que ela fez essa oração? Porque ela estava se sentindo como? Esquecida. Talvez você esteja nesse lugar, ou talvez você já passou por esse lugar, ou talvez você vai vir a passar por esse lugar, de o diabo ou a sua carne mesmo conseguir convencer você de que Deus de fato não está lembrando de você. O fato de Deus não estar agindo no tempo e do jeito que você quer e gostaria, não significa que Ele tenha esquecido de você. Você pode dar amém? Então o detalhe de Deus envolve sensação de que Ele nos esqueceu. Quem nunca se sentiu assim? Mas olha o versículo 19, porque houve um silêncio de Deus desde o versículo 11 até o versículo 19. Só que no versículo 19 o que diz? E o Senhor lembrou de Ana. Ah, pastor, então Deus havia esquecido? Não, irmão, é só uma figura de linguagem. É só dizer que Deus agiu na vida da Ana. Então, isso que você está passando, eu gostaria que você entendesse que não é o fim. Pois o detalhe de Deus envolve filhos escolhidos e filhos escondidos. Vou repetir, você não está entendendo. Ana estava orando por um filho. Ana estava desejando um filho. Mas o Samuel estava escondido em Deus. Diga comigo: Deus tem os seus filhos escolhidos e os seus filhos escondidos. Você consegue suportar esse período em que Deus está te escondendo? E o mais legal de bom, irmãos, é que Deus nos esconde em lugares inusitados. Davi ora a Deus e diz que Deus o escondeu na casa de Deus, no seu pavilhão. Está lá nos Salmos, Davi falou isso. Agora, interessante que Moisés não, Deus escondeu Moisés onde? Na casa do faraó, na casa do homem que queria matar as crianças. Deus vai esconder você em lugares onde as pessoas estão tentando matar você, mas Deus vai usá-las para sustentar você, sem que elas saibam quem você é e que plano Deus tem na sua vida, que propósito Ele tem para contigo. Deus vai confundir o inimigo. Amém? Amém? Mas você precisa entender o silêncio de Deus. Salmo de número 115, versículo 12 diz: o Senhor que se lembrou de nós e nos abençoará. Bota a mão sobre a sua cabeça, diga: o Senhor. Não, diga forte, diga: o Senhor que se lembrou de mim me abençoará. Agora pega a sua mão direita, coloca no ombro da pessoa que está na sua direita. Pega a sua mão esquerda, coloca no ombro da pessoa que está à sua direita e diga: o Senhor lembrou de você e te abençoará. Diga: o Senhor vai surpreender você antes que 2025 encerre. Porque o Deus que criou o mundo em 7 dias, Ele pode mudar a tua história, o teu cativeiro, a tua realidade em 7 segundos. Oh! Então não deixe essa sensação de esquecimento de Deus por você tirar o seu foco da bênção que Deus está nos preparando para ela. Quarto detalhe:
um detalhe chamado, fale comigo, penina. Penina tem dois significados. No grego, penina quer dizer coral. Isso te lembra o quê? Cobra, coral. Mas no latim, o nome penina tem outro significado. No latim, o nome penina significa pérola. Quem aqui gostaria das mulheres de ter um colar de pérolas? Ninguém é bobo aqui, né, irmã? Você sabe o valor que tem uma pérola, né? Agora, para que a pérola existisse, a ostra teve que chorar. Diga assim: Deus vai colocar uma pérola dentro de você, chamada penina. Pastor, como que a pérola se desenvolve? É uma ferida, é uma fissura, é um grão de areia que entra dentro da ostra e começa a fazer uma ferida dentro dela, um machucado, e começa então a formar essa pérola dentro dela. Você não está entendendo, né, irmãos? Deus tem colocado algumas peninas na nossa vida, provocadoras, competidoras, peninas zombadoras que se comparam as fases, o momento bom dela com o momento momentaneamente ruim da gente. Mas essas peninas que acham que estão nos ferindo, elas criarão uma pérola dentro de nós, elas construirão algo de valor que nem elas sabem que estão criando dentro de nós. Amém? Amém? Versículo 2, e a segunda se chamava penina. Versículo 6 diz, e a sua competidora. Então, irmãos, o detalhe de Deus na nossa vida inclui pessoas competidoras. Versículo de número 7 diz, quando ela subia à casa do Senhor, ela quem? A Ana. Quando a Ana subia à casa do Senhor, assim a outra a irritava. Olha só, irmão, fala para mim, quando que a penina irritava a Ana? Quando a Ana ficava em casa, assistindo o Fantástico, assistindo o Inter perder para o Grêmio? Quando que a penina irritava a Ana? Fala para mim, está aqui na Bíblia. Quando ela subia à casa do Senhor. Querido, você precisa perceber os gatilhos em que a penina se levanta contra você. Você precisa perceber, detectar, interpretar, discernir os gatilhos, os momentos que levam a penina a se levantar contra você. Entenda, a penina, irmão, ela só se levanta quando você se levanta para vir à casa de Deus. Quando Jacó chega na casa de Deus, Betel, Gênesis 28, a Bíblia diz que naquele local ela teve um sonho. Sabe por que a tua empresa está meia boca? Porque você sonhou ela lá dentro da empresa. Você não sonhou ela na casa de Deus. Quando você sonha o sonho na casa de Deus, irmão, Deus entra de sócio com você. Deus abençoa, Deus entra junto. Quando você resolve ter uma aliança, um relacionamento, um casamento com pessoas dentro da casa de Deus, irmão, se prepare para que você seja atacado pelas peninas, mas também se prepare para você ser abençoado por Deus. Quando nós dirigimos uma congregação, todo domingo à tarde minhas filhas ficavam doentes. Todo domingo à tarde elas brincavam o dia inteiro, irmão. Eu e a Márcia pastoreávamos o Alto Feliz, Assembleia de Deus. Todo domingo à tarde, filho doente, filhas doentes. Aí eu dizia para ela, fica com as meninas, que eu vou para a igreja. Só que depois de um tempo, depois de uma recorrência, eu percebi que isso acontecia com frequência, irmão. E a Bíblia diz que quem é espiritual discerne bem tudo. Eu não estou dizendo que doença é pecado, eu não estou dizendo que doença é diabo. Mas se essa doença só acontece no domingo à tarde, discirna. Se a penina só se levanta quando você projeta vir para a casa de Deus, chega um parente lá daquele jeito, né, irmão? Sempre domingo à tarde. Só inventa para fazer coisa nos dias de culto.
Só aparece coisas, pastor, mas eu estou com a minha família. Sua família é uma ova. Irmão, a Penina, ela se revoltava sempre que Ana se levantava para vir na casa de Deus, porque a casa de Deus, a Betel de Deus, é lugar de você sonhar. O Davi fala no Salmo 27, versículo 4, uma coisa eu pedi ao Senhor, e eu vou buscar, não vou ficar pedindo de braços cruzados, eu a buscarei. Qual é, Davi? Que eu possa morar na casa de Deus todos os dias da minha vida, primeiro para contemplar a beleza do Senhor, e segundo, para aprender no seu santo templo. É na casa de Deus que Deus ensina aquilo que você acha que já sabia, mas que você precisa saber com mais precisão, para que o nome do Senhor seja glorificado, e você acesse o milagre completo da parte de Deus, na casa de Deus. Cuidado com esse detalhe chamado Penina. Quinto detalhe, um detalhe chamado Eucana. Toda Ana precisa de um Eucana. E agora me reporto exclusivamente às mulheres casadas. Um marido que não é um Eucana, irmão, ele traz uma exaustão emocional sobre a vida da esposa, uma sobrecarga emocional sobre a vida da esposa. Olha que legal, versículo 3: e este homem subia para adorar e sacrificar ao Senhor. Então, os primeiros 3 detalhes que eu vejo nesse texto aqui, na vida do marido de Ana: primeiro, ela era casada com um homem que subia. Ela não era casada com um moleque que deitava, um folgado, um escorado, um largado lá em casa, pastor, quem tem chamado é minha mulher. Sim, ela pode ter um chamado eclesiástico, agora a responsabilidade sacerdotal está sobre Eucana. Segundo lugar, ela era casada com um homem que adorava. Ela era casada com um homem que colocava Deus acima dela. E porque ele colocava Deus acima dela, ele nunca botava ela debaixo dele, botava do lado, protegia ela. O marido, irmão, que não protege a sua esposa, o marido que não é adorador, ele transfere responsabilidade, e nesse lugar onde ele transfere a responsabilidade, ele mata ela. Quando você lê a história de Nabal, foi pregado domingo passado aqui, de Nabal não, de Acabe e Nabote. A Bíblia diz que o Acabe quis a vinhazinha do Nabote para transformar a vinha do Nabote numa hortinha. O Nabote não concordou porque era uma herança paterna. Aí o Acabe foi beiçudinho para casa, e daí a Jezabel diz assim: por que está triste, meu amor? E ele soluçando: não, é porque eu não ganhei a vinha para transformar numa hortinha, eu queria tanto uma hortinha. Ela disse: deixa que eu resolva a parada, meu cheiro, já que você não é homem, deixa que eu boto as suas calças e vou lá. E a Bíblia diz que a Jezabel, ela foi lá e matou o Nabote no vale chamado Vale de Jezreel. História muito romântica, muito bonita. O tempo passou, e depois de um tempo, a Jezabel foi morta no Vale de Jezreel. Pastor, o que você quer dizer com isso? Eu estou querendo dizer para você, aliás, eu não estou querendo, estou dizendo mesmo, que no lugar onde o marido se omite a assumir o seu papel e se posicionar, nesse lugar ele mata a sua esposa. Terceiro lugar, a Ana era casada com um homem de sacrifício, irmãos. Só os homens, eu quero ouvir uma voz grave agora dizendo comigo no 3 sacrifícios. Vamos lá? 1, 2, 3. Nota 6. 1, 2, 3. Nota 10. Queridos, sabe por que sacrifício? Porque foi esse tipo de amor sacrificial que Cristo entregou por nós, pela igreja. Por isso que Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso, no capítulo 5, versículo 25, diz: maridos, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja e se sacrificou por ela. O versículo 5 diz: e a Ana dava uma parte excelente.
O Eucana era um homem de excelência, irmão. O quarto detalhe que fortalece a esposa é ser casada com um homem de excelência. Tem homens que só são excelentes lá fora, com os amigos. Tem homens que, se a gente pedir para eles, me dá R$1.000, eu preciso aí para ajudar a igreja, ele dá 2.000. Mas quando é para a esposa, tudo que é para ela comprar tem que ser do mais barato. Você não entendeu que a sua mulher tem medo de barata, de coisa barata, de bolsa barata, de roupa barata? Eucana tinha excelência dentro de casa, irmão. Eu botei no meu coração esse ano, tudo que eu colocar dentro da minha casa vai ter que ser com excelência. E excelência não é luxo. Luxo é tudo aquilo que você paga por algo que você não precisava. Agora, excelência é o seu melhor. Eu botei no meu coração, por quê? Porque por causa das minhas crenças limitantes, em detrimento da minha criação descompensada, na minha casa só tinha coisa velha, coisa quebrada, coisa usada. Tudo que eu comprava dos outros tinha que ser usado. Não dava nada novo para minha esposa. E agora, meu irmão, é por isso que eu não levo qualquer um na minha casa, não, irmão. Eu vou levar gente que celebre comigo e que entenda, irmão. Entendo que eu não estou ostentando e nem desperdiçando nada. Eu só cheguei num lugar em Deus de ser o Eucana na vida da minha esposa e achar que a mulher que sacrificou tudo que ela sacrificou até hoje, irmão, ela merece ser tratada com excelência. E deixa eu ir mais profundo, posso? Vou falar. Um homem que não é excelente com a esposa, depois vai ser com a amante. Aí com a amante ele vai passear, ele vai comprar coisa boa, coisa cara. É porque aos olhos dela eu sou gostoso. Não, você só vai ser gastoso. Homens casados, levante a mão. Faça um juramento aqui. Bota a mão no peito. Diga: a partir de hoje, para minha esposa, para minha casa, para minha família, vai ser o melhor que eu puder. Não vou me endividar, mas vai ser o melhor, porque é isso que Deus faz por mim, como sua esposa. Ele me deu o seu melhor e continua dando, continua abençoando, continua tendo prazer em me ver feliz. Oh, aleluia! Glória a Jesus. Canta, Dudinha. Eu vou abrir o meu coração, eu vou deixar meu noivo entrar, eu vou abrir. Levante a sua mão, feche seus olhos. Coração, eu vou deixar meu noivo entrar. Você acredita? Você há com ele, ao seu amor vou me entregar. Eu vou cear com ele, ao seu amor vou me entregar. O detalhe da oração, o detalhe chamado oração, versículo 10 diz: Ana orou com amargura de alma. Pastor, que detalhe tem nisso? Querido, quando você estiver com uma amargura, cura. Ame a Deus, ame você mesmo e vá para a oração, irmão. A melhor maneira de você lidar com a amargura é orando. Então o detalhe não é colocarmos nossa amargura na ponta da nossa língua, mas colocar essa amargura debaixo dos nossos joelhos. Amém. Pegue todo o seu sentimento, todo o seu pensamento e leve cativo a Deus. Traga para a luz e: Deus, eu estou sentindo vontade de matar uns 2 essa semana. Não me dá força, me dá graça, porque se der força eu mato. Eu vou virar ramba, eu vou sair metralhando tudo. Irmão,
Mateus capítulo 26, versículo 38, a Bíblia diz que Jesus orou com angústia na alma. Ele orou dizendo: a minha alma está angustiada até a morte. Você precisa usar esse poder que você tem, chamado oração. Oração é poderoso para curar a amargura, curar ressentimento. Se você está com vontade de matar o seu marido, irmã, ore a Deus, peça estratégia. Não, estou brincando. Ore a Deus, peça para Deus arrancar do seu coração esse negócio. Irmão, se você está com vontade de dá-me um ora a Deus, e Senhor, que eu possa amar como o Senhor me ama. Ana orou, irmão. Versículo 12 diz: e Ana orava com perseverança. Então, querido, o detalhe da oração de Ana não era só a intensidade, era a constância. Ei, continua orando, irmã. Pai, mãe, continuem orando para os seus filhos. Eu faço isso pelos meus. Continue orando. Não desista, não. Você é a única válvula de escape deles. Versículo 27 diz: e Deus respondeu à oração de Ana. Tudo que o diabo quer é convencer você de que Deus não vai responder. Mas deixa eu te falar, a tua oração, irmão, ela já foi respondida. Ela só não chegou ainda. Pastor, é que eu não sinto. Quando eu oro eu não sinto. Tem mais alguém aqui além de mim que quando ora não sente? Não sente. Tem mais alguém além de mim que quando ora não sente? Bem-vindo ao time. Deixa eu explicar para você algo que eu já falei aqui algumas vezes. Ei, a oração é como chuva. Você vê a chuva descendo? Quem vê a chuva descendo? Por mais fininha que seja, né? A gente olha para o poste assim, diz: ó, tá chuviscando. Aquela chuvinha de molha bobo, de ladinho. Todos nós conseguimos ver a chuva descendo. Agora deixa eu te perguntar, você já viu a chuva subindo? Ela sobe em formato de vapor, ninguém vê, mas está subindo. E tudo que sobe, desce. A sua oração é um vaporzinho, é uma neblina, é uma cerração que está subindo, você não está vendo, mas a hora que ela descer, não só você vai ver, mas todas as pessoas que convivem com você. As meninas verão, o sacerdote Eli verá, o Eucana verá. Ei, a sua oração, querido, está com prazo de validade para ser respondida. Prepare o seu coração, continue acreditando, porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos. O detalhe do Eli, pode pular. O Eli é o seguinte: ele olhou para Ana e disse: está embriagada. Irmão, às vezes as pessoas vão interpretar você de maneira errada. Mas é engraçado também que a Ana chega para o Eli sem arrogância e diz assim: não, Senhor meu, não, Senhor, eu não estou embriagada, não. Eu sou uma mulher de amargura de espírito. Aí olha só, irmão, esse mesmo sacerdote que olha para Ana e diz: você está bêbada? Olha para ela e libera uma palavra profética sobre a vida dela e diz: olha, que Deus cumpra o desejo do teu coração. Pastor, o que isso quer dizer? As mesmas pessoas que hoje estão te criticando, Deus vai usar a boca delas para abençoar a sua vida, para profetizar a sua vida e para reconhecer as promessas de Deus na sua vida. Agora, interessante que depois que Ana recebe a bênção, ela vai lá e entrega aos cuidados de Eli. E é interessante no capítulo 3 que quando Deus chama Samuel, Samuel não entendeu. Quem me entendeu foi o Eli. Então, irmão, não fica magoadinho com sacerdotes, não. Não fica magoadinho com líderes, não. Deus vai usar esses líderes para testar o seu nível de resiliência, paciência e humildade. Essas mesmas pessoas serão boca de Deus na sua vida. Essas mesmas pessoas vão reconhecer você. Irmãos pastores, muitos dos pastores que quando eu comecei querendo ser pastor, que disseram que eu não ia ser pastor, hoje eles pedem para eu ir abençoar a igreja deles e explicar para eles como que se trabalha com células. Versículo 8, o detalhe do eu sou. No versículo 15 diz, no capítulo 8 da mensagem,
Detalhe do eu sou. Diga para alguém do lado: cuidado com esse eu sou. Cuidado com esse eu sou. Você pode usar o eu sou de forma aparentemente negativa, mas cuidado com o excesso de eu sou. Porque eu sou feio, porque eu sou burro. Todo mundo sabe que você é feio, irmão. Eu também sei que eu sou feio. Mas cuidado com o excesso de eu sou. Olha o que Ana fala no versículo 15: eu sou uma mulher atribulada de espírito. Sabe o que eu aprendo com Ana aqui, irmão? O detalhe está em reconhecermos sinceramente que tipo de pessoas estamos sendo no momento. Olha aqui para mim, reconheça que tipo de pessoa você está sendo no momento. Ai, pastor, mas tá todo mundo me falando, mas ó, que vem de, eu sou mais eu. Que vem de baixo não me atinge. Lembrou daquela do formigueiro? Não vou falar porque é muito tosca. Vou usar outra aqui. O que vem de baixo só não atinge quem está de baixo do que vem de cima, se não atinge. Ela disse, ela reconheceu aquilo que ela estava sendo no momento. Versículo 26. Quando ela recebe a bênção, ela chega para o Eli e fala: eu sou aquela mulher que esteve contigo para orar ao Senhor. O segundo detalhe importante é lembrarmos, reconhecermos e testificarmos que somos a mesma pessoa que recebeu o milagre de Deus. Eu acredito que Deus vai liberar um milagre sobre a sua vida. Eu acredito que Deus vai liberar uma bênção sobre a sua vida. Eu acredito. Se você não acredita, tem todo o direito, mas eu acredito. É por isso que eu sou seu pastor aqui. Quando eu preparei essa mensagem, eu preparei com o intuito de levar você a acessar o milagre e a bênção de Deus. Agora, você precisa, quando você receber o milagre de Deus, reconheça o que Deus fez. Ela disse: olha, eu sou aquela mulher que um dia esteve contigo. Eu sou aquela mulher que um dia esteve contigo. Só que a diferença é que naquela época eu era estéril, mas hoje eu sou mãe. A diferença é que eu tinha uma alma amargurada, agora eu tenho uma alma curada. A diferença é que... Não vou estragar a surpresa da mensagem. Vamos lá. Para encerrar o versículo, capítulo 9 da mensagem, diz assim: o detalhe, Samuel. O 9, tem aí? Pula para mim, por favor. Só vai até aí. O detalhe, Samuel. Não sei se eu botei. Olha que legal. O versículo 20 diz: e sucedeu que, passando algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, e chamou o seu nome Samuel, porque dizia ela: eu tenho pedido ao Senhor. Querido, deixa eu te perguntar uma coisa. É bem fácil aqui para você ler esse capítulo 1 de 1 Samuel, mas quando você lê esse capítulo 1 de 1 Samuel, não tem nem o nome dos filhos de Penina. Sabe por que isso? Porque quando as coisas são geradas no campo do natural, do humano, do carnal, do terreno, não tem identidade. Mas quando aquilo que você gera é uma provisão divina, é um milagre de Deus, é um milagre de Deus em que levou você a se submeter ao tempo do processo. Aí, irmão, as coisas têm identidade, têm nome. Pastor, o que você quer dizer com tem nome? Ei, tudo aquilo que o céu faz é para glorificar um nome. O nome que é sobre todo o nome. Outro detalhe, versículo de número 4 do capítulo 3 de Samuel, diz assim: diz que Deus chamou Samuel. Por que Deus chamou Samuel? Porque Ana, quando ela queria ter um filho, irmãos, tudo que ela queria, diga comigo, tudo que Ana queria era um filho. Pastor, e aí? Diga assim: mas Deus, diga o detalhe de Deus, não queria apenas dar um filho.
Deus queria dar um profeta, um juiz e um sacerdote. Sabe por que que a tua bênção está demorando? Você sabe por que que o teu milagre está demorando? Porque Deus quer te dar infinitamente mais do que aquilo que você tem pedido ou pensado. Algumas pessoas já entenderam e já estão recebendo aqui. Deus quer surpreender você. Ai, mas a Ana queria só um filho. Deus disse: eu não dou nada para massagear ego de ninguém. O que eu dou é para cumprir propósito. E por último, Ana queria ter um filho para mudar a sua história, o seu estado, sua realidade. Mas Deus queria dar um filho a Ana que escrevesse a história dela. Quem escreveu essa história que eu li para você no capítulo 1 foi o próprio filho de Ana. Então, irmão, só coloque a sua vida no controle de Deus. Só coloque a tua perspectiva no projeto do céu. Se submeta aos detalhes, se submeta ao processo e se prepare, porque aquilo que você vai gerar vai estar escrevendo a sua história, vai estar colocando o teu nome nos anais da história. Essa cidade ainda vai saber que um dia viveu nesse lugar uma pessoa com o seu nome, que se submeteu aos detalhes do processo de Deus e acessou milagres extraordinários. Se você concorda com esta palavra, fique em pé, aplaudindo ao Senhor enquanto a banda sobe. Aleluia, aleluia. Não seja menino, não seja criança na fé. Se submeta aos detalhes de Deus. Deus não vai simplesmente realizar as coisas à bancarrota, de qualquer jeito, Juninho. Deus é Deus de detalhes. Olha aqui para mim, Deus vai cortar tudo que está sobrando, Deus vai cortar tudo que está distraindo, Deus vai tirar da sua vida tudo aquilo que está tirando o seu foco. Deus é Deus de detalhes, Ele vai cortar aquilo que está atrapalhando a sua frutificação e o seu crescimento. Pastor, não estou entendendo. Se não consegue entender, só creia. Se não consegue entender, só acredite. Se não consegue ter força para controlar, só tenha fé para depender de Deus. Em nome de Jesus.